na tela do YouTube. Troca o tema, vem comigo e também um GC. A pergunta é a seguinte: quais serão os confrontos da fase semifinal do Campeonato Goiano? Quais serão os confrontos das semifinais do Campeonato Goiano? Primeiro, eu quero a classificação geral do Goianão 2026 na tela. Olha aí, ó. O Goiás tem 24 pontos, o Vila Nova tem 21 pontos, o Atlético é a terceira melhor campanha com 18 e a Anapolina se classificou com a quarta melhor campanha com 16 pontos. O Vila Nova vencendo hoje, ele vai a 24. E aí o Vila Nova, ele vai ter uma vitória a mais que o Goiás com a mesma pontuação. Quando duas equipes empatam, né, a gente vai para o critério de desempate. O primeiro critério de desempate, quantidade de vitórias. Então o Vila Nova levaria melhor sobre o Goiás. Vila Nova ficaria com a vitória a mais e iria para a primeira posição no geral. Onde que isso tem interferência? Na questão dos adversários. Nesse momento a gente está tendo Goiás e Anapolina, a melhor campanha contra a pior campanha dos classificados. Primeiro jogo em Anápolis, jogo da volta na Serrinha. E o outro jogo entre Vila Nova e Atlético, o segundo contra o terceiro. Primeiro jogo nesse formato atual no estádio do Atlético, o jogo da volta do estádio do Vila Nova. Então essa é a situação de momento para a semifinal. Se o Vila ganha, muda tudo. Aí o Vila pegaria a equipe da Anapolina e o Goiás pegaria a equipe do Atlético. A gente continuaria com o clássico. Só tem uma possibilidade da gente não ter clássico na fase semifinal. Só uma, que é o Anápolis reverter a grande vantagem do Vila e chegar à fase semifinal da competição. Se o Anápolis tira o Vila Nova hoje, reverte a vantagem, vence por 2 gols e ganha nos pênaltis, vence por 3 ou mais gols, aí nós teríamos o Goiás contra a equipe do Anápolis e o Vila Nova, o Atlético, enfrentando a Anapolina. Então, a única possibilidade da gente não ter clássico na fase semifinal é se o time da Anapolina, ou melhor, do Anápolis, eliminar o Vila Nova, que, convenhamos, é praticamente impossível. Então, tá aí pra você todas as combinações nessa fase. É a única possibilidade. Se ganhar por 1-0 o Anápolis? Se ganha por 1-0, aí a gente continua tendo clássico. Foi o que eu falei. A única possibilidade de não clássico na próxima fase é se o Anápolis tirar o Vila Nova, entendeu? É de qualquer jeito você tem um clássico, ou Vila Nova e Goiás, ou Atlético e Goiás. Aí se o time do Anápolis tira o Vila Nova, a gente não teria clássico, teremos 2 confrontos entre Goiânia e a cidade de Anápolis. Vamos para o debate. A pergunta é a seguinte: quais serão os confrontos da fase semifinal do Goianão? Quais serão os confrontos das semifinais do Campeonato Goiano? Para mim já está tudo definido. Para mim será Vila Nova contra a equipe da Anapolina e o Goiás contra o Atlético, a não ser que aconteça uma tragédia. E para você, meu queridíssimo Maestro Tim, meu camisa 10, meu ídolo, o negócio tá pegando fogo, o Goianão que já tava bem demais vai ficando ainda melhor, né? Uma reta final fantástica nos espera, fase quartas de final com resultados que a gente não esperava. Por exemplo, a Jataense era favorita em casa, ficou de fora, a Anapolina provou mais uma vez que é chata. Mas enfim, Tim, quais serão os confrontos da tão aguardada semifinal do Campeonato Goiano de 2026? Fala comigo, maestro. Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você. Um abraço meus amigos, nosso comandante Nivaldo Carvalho, também para o Matheus Carvalho, para o Lucas Lourenço, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Dentro de uma lógica, teremos Vila e Anapolina, Goiás e Atlético, né? Porque para mim o Vila é favorito para vencer a equipe do Anápolis mais uma vez hoje no Estádio Olímpico. Já venceu o Anápolis esse ano por 2 vezes, né? Os 2 jogos aconteceram lá na cidade de Anápolis e o Vila foi muito superior no primeiro jogo da primeira fase, venceu por 3-1, nesse primeiro jogo das quartas de final venceu por 2-0, então o Vila tem um elenco mais qualificado, um elenco muito melhor do que o elenco do Anápolis, que esse ano não conseguiu repetir o elenco do ano passado. Então o Vila é favorito para vencer. Automaticamente o Vila vencendo, como você disse muito bem, o Vila termina essas quartas de final na primeira colocação e pega o quarto, que é a Anapolina, que de todos até agora nessas quartas de final foi o que surpreendeu, vamos dizer assim. Tinha um confronto equilibrado com a equipe da Jataense, mostrou isso no primeiro jogo. A Anapolina empatou em casa, estava vencendo, cedeu o empate, mas a Jataense era favorita para vencer por tudo que tinha mostrado durante a competição, mas a Anapolina perdeu força e a Jataense perdeu força e a Anapolina foi muito bem no jogo de ontem, conseguiu uma vitória expressiva. Parabéns à Chata por chegar, né? Depois de muito tempo sem participar da primeira divisão do Goianão, volta esse ano e já volta chegando numa semifinal. Então
Então realmente tem que enaltecer o feito da Napolina, que chega aí nessa semifinal. Então, Thiagão, eu vejo dessa forma. Para mim, só um desastre, tiro o Vila da semifinal. Eu coloco o Vila para estar na semifinal como favoritaço, estar na semifinal, para vencer o jogo hoje como favorito. Aí tem essa situação. O Anápolis vai conseguir atrapalhar essa situação do Vila de chegar na primeira colocação? Vai conseguir empatar o jogo? Talvez até vencer o jogo? Eu não acredito, mas futebol acontece. Ontem a gente viu o Atlético tropeçando em casa diante da equipe da Becate, se bem que o Atlético para mim já estava classificado, entrou muito relaxado, e o futebol não aceita esse tipo de relaxamento, mas numa lógica teremos Vila e Anapolina, Goiás e Atlético. 1h03 da tarde agora, o momento em que a gente bate aqui 106 likes do canal do YouTube. Tem que aumentar isso aí, gente, tem que aumentar e muito isso aí. Vai deixando o teu like para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Jonatas Vieira Borges, pontuação geral continua valendo na semifinal? Sim, Jonatas, até pra gente saber quem fará o segundo jogo em casa, né? Por exemplo, você tem aí um formato atual, que é a tendência. Você tem Goiás contra a equipe do Atlético e você tem Vila Nova contra a Anapolina. Continua essa contagem para a gente saber quem vai ter o segundo jogo em casa, de uma decisão, né? Você tem aí um Atlético e Goiás. Continua a contagem. Você tem um Vila Nova e Goiás na decisão. É importante também porque os dois estão empatados matematicamente nesse momento, né? Então, a gente precisa aí dessa contagem também na fase semifinal para a gente saber quem fará o segundo jogo em casa, o que em caso de clássico é muito decisivo, né? O Birajara Guimarães, Goiás campeão invicto, anotem aí, já dei meu like. Thiago Mariano, continua assim, Jonatas, respondendo aqui o nosso ouvinte. Um abraço pro Lindomar Alves Pereira. Thiago, não fiquem contando com ovo na barriga da galinha, não. O Vila é mestre em entregar jogos. Quando todo mundo acha que ele vai, ele não vai. Mas agora é uma vantagem muito maior, né, gente? A vantagem do Vila Nova nesse momento é uma vantagem muito boa. O Vila Nova recentemente não teve uma vantagem tão boa assim e abriu mão dessa vantagem. Nunca. Então, a vantagem do Vila é espetacular. Pedro Nolasco, sou esmeraldino, estou em Planaltina, respeito a Anápolis, se ganhar, vai passar. Amigo, você agora fala uma coisa que a gente não sabe, se ganhar, passou e será parabenizado. Agora é a tendência? Claro que não, hein? O Goiás era muito favorito contra a equipe do craque, pegou, meteu 4. O povo lá de Catalão pediu para que eu respeitasse também o craque, tomou de 4. E o Anápolis tomou de 2 em casa. Qual que é a tendência na casa do Vila agora? Outra peia. Então, o Anápolis, só lembrando, o Anápolis para classificar direto, ele precisa vencer com 3 gols de diferença. 2 ainda Se dá ele vencer pênalti. Com 2 gols de diferença, ainda vai para os pênaltis. Esquece, gente, é quase impossível. É uma coisa assim, é quase impossível. Vem comigo que você passa de ano. Atenção, Jardim Goiás e região, chegou a Marbitex, que é sucesso absoluto. É a Marbitex com o churrasco do rei do churrasco. Peça pelo WhatsApp 6236700019. Entrega rápido e sem taxa. Atendemos a região do Jardim Goiás. Rei do churrasco, seu almoço campeão. Fique livre dos terríveis ratos, não sofra mais. Chame quem resolve. Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. Pegue o telefone e ligue agora. 3091-5050, não tem praga que aguenta. Folia de ofertas da Vesa Renault. Renault Duster Intensa MT 2026. A partir de 114.990. Com taxa zero em 24 meses. Com seu usado na troca. Folia de ofertas na Vesa Renault. Na Praça Nova Suíça. Centro Pisos, Rubagor, Shopping de Piso e Porcelanato de Goiás, lá no Garavelo, pertinho do Anel Viário, e Auto Clube. Já imaginou o seu veículo bater, ser roubado ou pegar fogo sem ser por colisão? Não fique no prejuízo. Com o Auto Clube isso não acontece. Auto Clube há mais de 14 anos protegendo o que te move. Sua proteção, nossa missão. 623264-7345. 122 likes, gente. Sobe isso aí. Eu preciso de like, preciso de muita curtida para você que tá ligado no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Matheus Carvalho, vem para cá também, meu filho. Praticamente tudo definido, 3 adversários já estão fechados, já estão dentro da competição, já estão na semifinal e, consequentemente, também já garantidos na Copa do Brasil. Isso para Anapolina é sensacional, né? O time volta de uma divisão de acesso e já garante vaga na Copa do Brasil de 2027. Para você, Matheus, quais serão os confrontos da tão esperada semifinal do Goianão 2026. Chega pra cá, Matheus Carvalho, fala comigo. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos demais companheiros de trabalho. Boa tarde também pra nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, eu acredito que o Vila Nova irá vencer a equipe do Anápolis hoje, mas não será um jogo fácil. Será um jogo muito complicado, assim como aconteceu também lá em Anápolis, né? O Vila foi dominante no primeiro tempo, mas no segundo tempo a equipe do Anápolis se viu na obrigação de fazer o resultado e aí chegou em alguns momentos com perigo, até que o Vila Nova conseguiu sacramentar a partida fazendo o segundo gol. E o que eu quero dizer com isso é, a equipe do Anápolis é uma equipe muito qualificada, não só pelo primeiro jogo contra a equipe do Vila Nova,
mas pelo que demonstrou no campeonato, né? Fez um campeonato regular, um campeonato interessante, é evidente que muito diferente do ano passado, mas sem dúvida alguma, eu vi como um time qualificado. Tem alguns jogadores que decidem, né? Outros jogadores que começam no banco de reservas, eu não entendo por quê, porque tem qualidade para jogar como titular, aquele grandão mesmo. Qual que é o nome dele? Gonzalo. O Gonzalo, ele é um jogador que quebra qualquer tipo de marcação alta, sem dúvida alguma. Então, assim, é uma equipe que precisa, sim, ser respeitada. Eu acredito muito que o Vila Nova esteja respeitando, porque não tem nenhum oba-oba, não vi nenhuma declaração seja de jogador, dirigente, no pós-jogo e durante a semana, menosprezando o adversário. Então será um jogo duro, mas acredito sim que pela força da responsabilidade em fugir de um clássico na semifinal, o Vila Nova irá vencer novamente a equipe do Anápolis. 1h18 da tarde agora, momento em que a gente bate 130 likes. Me dá mais 70 nesse bloco, vai? Faltando 68 agora, mais 2. 132 likes no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Tô abraçando o Luiz Vicente, 2-0 Anápolis e o Galo vence nos pênaltis. Léo Marcos de Oliveira, Thiago, você tem razão, o Atlético atropelou a Becate e precisou da arbitragem para empatar o jogo. Isso na sua visão, né, Léo? Para mim ontem, arbitragem quase perfeita. Eu só fico em dúvida do lance da cotovelada do Guilherme Marques. Para mim, tirando aquele lance lá que, inclusive eu fiquei na dúvida por conta da questão da intensidade, se teve intensidade ou não na cotovelada, a arbitragem para mim ontem perfeita. O pênalti do Atlético foi pênalti, a arbitragem para mim ontem perfeita lá no estádio Antônio Ascioli. Chico Xavier de Souza, também tá ligado aqui no canal do YouTube. Antônio Marcos, Thiago, será que Goiás e Atlético vão colocar uma pimenta financeira neste jogo de hoje? Acho difícil, cara, não tem necessidade nenhuma de incremento financeiro nisso, não. Necessidade nenhuma. Até porque, assim, o Vila Nova ano passado chegou na final do Campeonato Goiano passando por clássico, né? Pegou a equipe do Goiás e acabou despachando o Goiás. Então, não vejo essa possibilidade, não. Jason, também tá ligado? Quem é historicamente a quarta força do futebol goiano? E em 2026, quem é essa quarta força? Cara, historicamente muda muito, né? Já foi a Aparecidense, já foi o Goiânia lá atrás, já foi o Goiatuba, já foi o Anápolis. Hoje eu acho que é o Anápolis, né? Que tá na Série C do Campeonato Brasileiro. Acho que hoje seria o Anápolis, né? No campeonato é a Anapolina que tá na semifinal. Edivar Goza, fala, Tiagão, grande abraço a todos. Já sentei-lhe o dedo no like aqui em Belém do Pará, papão da Curuzu na cabeça e no coração. Muito bem, gente. Obrigado a todos aí pela participação, viu? Nivaldo Carvalho, meu comandante, vem aí. Mas antes eu tenho que falar do restaurante Chão Nativo, que tem o melhor almoço de Goiás. Tudo é preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144 Setor Bueno, 3241-2266. Com a Link Telecom você navega, joga online, maratona suas séries preferidas, ainda garante benefícios exclusivos. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. Família, quem vive o esporte sabe. Bom desempenho começa com a saúde em dia. Por isso que eu escolhi o Segmédico, um plano familiar com uma mensalidade espetacular. A gente atende, os dependentes diretos. E, é claro, tem aquele atendimento campeoníssimo. Quer saber mais? Chame pelo WhatsApp 629-8221-0068. E a Camargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola, variedade em discos, bancais e muito mais. Venha para a Camargo, 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo, há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. Muito bem, põe o Nivaldo aí na tela do canal do YouTube. Comandante, pra mim tá tudo fechado. E pra você, tem alguma possibilidade de zebra? Né? E, por exemplo, o empate hoje pra mim é zebra. Porque pro Vila, cara, o Vila pegando a Anapolina, a chance dele de uma final é 100% maior do que se ele pegasse a equipe do Atlético. Contra o Atlético é um jogo equilibrado. Contra a Anapolina ele seria favoritaço. Então o Vila pra mim hoje joga a sua presença, a sua participação em mais uma decisão de campeonato goiano. Ou não? Quais serão os confrontos das semifinais do Goianão 2026? Chega pra cá, meu comandante. Alô, Superfera. Fala, Nivaldo Carvalho. Boa tarde, Thiago Menezes, o mais dinâmico do Rádio Brasileiro. Um abraço a você, ao senhor Tinha, ao senhor Matheus e aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Eu acho que a discussão aqui é como é que serão os confrontos, né? Porque eu não acredito de jeito nenhum que o Anápolis vá golear o Vila aqui em Goiânia. Alguém acredita que o Anápolis vai meter 3-0 no Vila aqui? Essa é a discussão, né? Como é que serão os confrontos? Porque nós temos que entender o seguinte: o Atlético está consolidado na terceira colocação, certo?
A Anapolina está consolidada na 4ª colocação. A questão é, como é que ficará essa situação aí do Anápolis, né? O Anápolis vai golear o Vila Nova? Como é que fica esse trem? O Atlético está consolidado em 3º. Eu imagino assim, o Vila, se ele empatar, ele fica em 3º. Se ele perder por 1-0 para o Anápolis, ele se classifica. O Vila fica em 2º, né? Mesmo ele perdendo para o Anápolis por 1-0, ele se classifica em 2º. Se ele perder por 2-0 para o Anápolis, vai para os pênaltis e ganha nos pênaltis, ele se classifica ainda em 2º lugar. Só que nesse caso, ele pegaria o Atlético. O Goiás pegaria a Anapolina nesse caso. Então, eu acho que a discussão é essa, como é que vai ficar aí essa fase semifinal. Mas eu não acredito. O Vila deve ganhar do Anápolis aí de 1-0, imagino, tal. A tendência é essa, nós estamos discutindo aqui o futebol dentro da lógica. O torcedor pega no pé da gente e ele está certo, porque o torcedor participa conosco no programa, você vê que já são 155 likes, com esse objetivo de pegar no pé da gente, brincar com a gente, faz parte, tá ótimo. Mas nós estamos analisando e nós temos que analisar o futebol dentro da lógica. Quem vai analisar a zebra? Não, eu vou analisar a zebra. Como é que você vai analisar a zebra? Não tem jeito. O Vila ganhou do Anápolis 2 vezes nesse campeonato. Então a tendência é que ele vença de novo o Anápolis, a não ser que o Vila entre em campo já no oba-oba, do já ganhou, né? Aí ele perde, porque todo time que entra pensando que já ganhou, ele se lasca. Mas não é possível que o Loser vai deixar o seu time entrar desse jeito. Porque se eu sou dirigente do Vila, técnico do Vila Nova, jogador do Vila Nova, eu faria de tudo que fosse possível para sair do Atlético. Vocês não fariam isso, não? Para não pegar um lógico, clássico, né? Tá Nossa pra não senhora, pegar um você tá ficando louco, ué. Muito melhor pegar a Anapolina do que um Goiás ou Atlético. Você se desgasta muito menos até para uma final. Nossa senhora, você tá muito louco, menos, você tá doido. A possibilidade de avançar para a final, com todo respeito à Anapolina, ela é muito maior, né? Não, gente, falemos a verdade aqui. Quem pegar a Anapolina vai soltar foguete, ué. É favorito. Ué, o time da Anapolina se classificou, parabéns, bacana, show de bola. Mas você prefere o Atlético ou a Anapolina? Ave Maria. Mas eu vou sequinho na Anapolina. Não tem jeito do Atlético pegar a Anapolina. Não penso 2 vezes, velho. Não tem jeito. Não, é só Vila e Goiás. Ou é Vila ou é Goiás. O que pode acontecer é a gente não ter clássico. Para não ter clássico, o que precisa acontecer? O Vila ficar de fora. O Vila ficar fora. Porque se o Anápolis classificar, automaticamente o Anápolis só classifica na 4ª colocação. Então teríamos Goiás e Anápolis. Porque o Anápolis tem 11 pontos. Atlético e Anapolina. O Anápolis vencendo, ele vai a 14. A Anapolina já tem 16. E o Anápolis se classificaria com 14 pontos. Com 14 pontos. Ele fica em 4º colocado, porque a Anapolina foi a 16, o Atlético tem 18, o Vila 21, mas é o Anápolis classificando, o Vila tá fora, e o Goiás terminaria 24 na primeira colocação. Teria os Goiás e Anápolis, Atlético e Anapolina. Olha o Davi Geimer aqui, comandante, em cima disso. Alguém acreditava na goleada do Vila na final do ano passado? Eu acreditava. O Matheus acreditava. Muita gente acreditava. E era um outro componente totalmente diferente. Era o último jogo da competição. Serra Dourada com mais de 35 mil pessoas, uma pressão danada. Eu acreditava. Mas aí é o seguinte, o menino que falou aí, como é que é o nome dele? É o Davi Gemer. Mas aí é o seguinte, ele faz um argumento que é bom pra gente contra-argumentar. O Vila jogava em casa, diante de sua torcida, era uma atmosfera completamente favorável a ele, certo? Agora o Anápolis vai jogar entre aspas, na casa do Vila Nova, uma atmosfera completamente desfavorável a ele, com a torcida completamente contra ele. O time adversário é muito superior a ele. Olha a pontuação, o Anápolis tem 11 pontos, o Vila tem 21, né? Quase o dobro. Então tudo isso conspira contra o Anápolis, velho. Agora, pode acontecer? Pode, mas seria um vexame oceânico por parte do Vila Nova. Seria uma das maiores zebras do futebol goiano. Não, seria uma vergonha maior do que foi aquela decisão contra o Paysandu.
Só para vocês terem uma ideia. Será uma coisa assim, pela diferença ilógica, irreal. Pela diferença de gols, Não, pela de diferença tamanho de de camisa, elenco, de tudo, gente. de time, Pelo amor de Vila Deus, jogar em casa, eu vejo que seria um... Eu acho que o Nivaldo matou a charada quando ele fala assim, ó, nós tratamos a lógica. Sim. Nós discutimos a lógica. A gente não tá aqui pra discutir zebra, loucura, maluquice. É porque quando acontece assim, a pode zebra... acontecer, pode, mas seria maluquice, seria algo irreal, algo ilógico, algo totalmente fora do planejado. Justamente. Não é o nosso papel, a zebra, né? já é isso, né? A zebra, já quando ela acontece, é algo que ninguém esperava. É fora da lógica. O favorito tá perdendo ali, né? Então seria isso. Seria uma loucura. 1h27 agora, a Camargo é referência na distribuição de peças Baldão para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo, há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. Entre em contato pelo WhatsApp, 6232726666. Acesse acamargo.com. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos. A Almoda Jayco está presente nas maiores avenidas do Brasil, com um desfile de ofertas que você nunca viu na tua história. Jayco Set Look Show 25-26 a partir de 226.990, com taxa zero em 60 meses e mega valorização do seu usado na troca. Tiger Moda, na Avenida T8 com a Mutirão, no setor Bueno. Pensou em borracha? Fale com a rainha da borracha. Tua parceira em mangueiras industriais, hidráulica sob medida, correias planas PVC, PU, borracha, instalação e vulcanização 24 horas para a sua empresa. Seu distribuidor Gates, 3231-9000, 3231-9000, rainha da borracha. E também em Persia, na hora de proteger a tua obra não dá para arriscar. São 30 anos de confiança e tradição no mercado. A Impercia oferece soluções completas em impermeabilização, com a qualidade dos produtos Baltec. Impercia, quem constrói, confia. Agora, Thiago, Sinivaldo? o Vila, eu tenho que falar assim, o Vila era. Eu não conheço bem o Vila Nova hoje, certo? Assim, a gente é um pouco distante. O Tim, eu não sei se o Tim conhece, ou você, ou o próprio Matheus. O Vila Nova, ele era meio desleixado em relação a essas questões, certo? O Vila era, eu tenho que falar assim, porque eu tenho que ser muito honesto com os dirigentes do Vila hoje. Assim, ele era muito de oba-oba, certo? Então o Vila tá com a classificação na mão, né? Assim, sim. Uma vitória simples tira o Vila do Atlético, né? De um clássico. Tira o Vila de um confronto. Do Atlético. É do Atlético. Tira né? do Atlético. Ele ganhando, ele tá fora do Atlético, né? Justo. Porque ele fica em primeiro lugar, com o número de vitórias, ele automaticamente ele casca fora do Goiás e do Atlético. O que é ótimo para ele, porque praticamente, com todo respeito que merece a Anapolina, o coloca praticamente na decisão do Campeonato Goiano. Então, é algo que os dirigentes, o Hugo, que é mais próximo lá do futebol, é algo que eles têm que trabalhar lá, gente. Tem que trabalhar. Porque o Vila perdendo por 1-0, isso pode acontecer. Ele estará classificado em segundo lugar, mas ele vai morrer no Atlético. E o Atlético é um timaço, gente. O Atlético tem um Adson Batista que é fera até dizer chega, cobra do treinador, cobra dos jogadores. Nesse caso seria o segundo jogo no Oba, não é? No Oba. No Oba. Seria o segundo, mas não faz diferença nenhuma pro Atlético. Tanto é verdade que o Atlético foi lá no Oba e ganhou do Vila. E quando foi campeão goiano em 2023, primeiro jogo foi lá na casa do Vila e o Atlético ganhou também. Pois é. Ganhou lá em Nocioli. 24. 2023 foi Goiás e Atlético. O Atlético ganhou na casa do Goiás, na Serrinha. 24 o Atlético atropelou. E já tem 2 jogos que o Vila apanha do Atlético. Lá no Nocioli pela Série B. O ano passado na Série B no Nocioli. Agora pelo Goiano. 1-0 lá e 2-1 no Oba. 2 jogos muito equilibrados, mas com vitória do Atlético, né? Então isso aí é algo que o Vila tem que trabalhar muito na mente dos jogadores. Olha, nós precisamos dessa vitória de qualquer maneira, porque é importante demais a gente fugir de um clássico desse aí. Isso é fundamental.